E todas as vezes que alguém falar que o reino de Deus é como alguma coisa, certamente é muito mais do que a nossa razão consegue entender. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Se prepara na cadeira, prepara o seu café e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal Os Paroleiros, parola de número 171, mais uma dentro do tema Perguntas de Deus. E nessa semana, a nossa escalação está composta de oráculo, decano e mente brilhante, para falarmos sobre a pergunta que Jesus fez, que está destacada lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 20, quando Jesus diz assim: a que compararei o reino de Deus? Nessa semana, o tema, então, é o reino. E nós vamos falar, então, sobre as formas que nós temos de apresentar o reino, com o que ele se parece. Será que a gente consegue, de fato, meninos, explicar o que é o reino dos céus? Eu, olhando aqui as escrituras, eu percebi que nem Luquinhas conseguiu retratar aquilo que Jesus quis dizer. E olha que Luquinhas era um estudioso, ele era médico, hein? Era um cara letrado, mas ele não conseguiu traduzir o que Jesus queria dizer aqui com o reino de Deus se parece com. E aí, mente brilhante, e aí, oráculo, bora para mais uma super roda de parola? Bora lá. Afinal de contas, apesar de ser essa parola 171, nós não somos enganosos. Nós não ludibriamos aqueles que nos ouvem. Ao contrário, somos pessoas firmes na verdade. Aleluia. É um paroleiro, mas não é um falastrão. É, oráculo? Não, e fala bonito, né? O doutor Negrisolo, né? O cara capricha quando ele tá empolgado. É que ele ficou sabendo, em off aqui, antes da gente entrar no ar, ele ficou sabendo de uma notícia muito boa que logo, logo vai pipocar nas redes sociais e virar assunto nos becos, nas ruas e nas praças das mais longínquas cidades do Haiti, né? Então, é um negócio que... É por isso que ele está animadinho hoje. É por isso. Sim. E os epicureus e os estoicos que se preparem, porque nós vamos invadir a sua praia. Pode se preparar. Exatamente. Exatamente. Bom, os fariseus e os saduceus que coloquem suas barbas de molho. Então, hoje nós não estamos aqui com a presença do 04, que está neste momento relaxando no seu sofá, depois de tomar 2 Dorflex, né? Afinal de contas, já está beirando aí uma idade mais avançada. Mas, meninos, vamos parar de lero-lero aqui e vamos para lá. Porque, como eu estava dizendo aqui, ó, Lucas 13 vai estar falando para a gente das parábolas de Jesus. E aí, no final deste vídeo aqui, eu vou deixar os links para você que nos ouve e nos assiste. Uma parola que nós fizemos dentro do tema Sermão do Monte, onde nós falamos... Aliás, minto, não foi isso. Foi no tema Jesus, que nós falamos sobre ensino por parábolas. Depois eu vou resgatar o número certinho da parola aqui e vou deixar no final deste vídeo para você estar acompanhando. Mas, Paulinho, a gente tem aqui uma pergunta que ela só é registrada no Evangelho de Lucas. Nos outros evangelhos, quando Jesus começa a discorrer, então, as suas parábolas a respeito do reino, nós vamos ver Jesus dizendo assim: e o reino de Deus é como... E aí nós temos as parábolas mais lindas que a gente pode ouvir. Algumas parábolas para trás, você falou da parábola da pérola, né? Pérola de grande valor. Mas a gente não vai querer aqui discutir, talvez, ponto a ponto do que é o reino, mas, assim, entender o reino é importante. Entender o que não é o reino também é importante. Afinal de contas, Paulinho, o reino é um lugar, é um governo.
O que afinal é o reino dos céus? Essa pergunta, Arthur, quem sabe ela seja a chave da missão da igreja, né? Para você ver a importância dela. E por que, inclusive, conforme Lucas registra, a maioria avassaladora das parábolas ditas por Jesus, né? Jesus, se a gente somar a quantidade de parábolas nos evangelhos, nós vamos chegar ao número de 25 parábolas. Lucas é o cara que mais registra parábolas de Jesus, levando em consideração aquelas que estão repetidas em outros evangelhos. Mas Lucas, ele faz esse registro, como você bem falou, né? Boa parte delas carregam essa pergunta que a gente vê, por exemplo, no 13:20 de Lucas. Aqui compararei o reino dos céus, ou o reino de Deus, né? Deixando claro que Jesus tinha um interesse muito grande em esclarecer o reino durante o seu ministério. Por que isso é tão urgente, né, e ocupa um espaço de tal importância no ministério de Jesus? Aí a gente volta um pouco na história, e lá em Mateus capítulo 16, tem aquele episódio que Jesus, nós falamos acerca disso porque nós tocamos nessa pergunta, aqui nesse tema que nós estamos trabalhando. Tem aquele episódio no qual Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens que sou? Né? E aí a turma diz assim: estão dizendo que você é um apóstolo, um profeta, melhor dizendo, estão comparando o senhor a Elias, estão comparando o senhor a Jeremias e tal. E aí Jesus faz uma segunda pergunta, que a primeira pergunta, quem dizem os homens que sou, é só para dar sentido à segunda, né? A segunda é: e vocês? Vocês que são meus amigos, vocês que andam perto de mim, vocês que caminham junto de mim, vocês que me veem no público e vocês que me veem nos bastidores, vocês que conhecem minha vida de oração, vocês que conhecem minha relação com o Pai, vocês, quem dizem que sou? Né? E aí Pedro toma a frente e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você percebe que as duas respostas que são dadas, a primeira resposta à primeira pergunta, segunda resposta à segunda pergunta, nenhuma das respostas é diretamente dos interlocutores de Jesus. Porque a primeira resposta é em referência ao pensamento do povo sobre quem Jesus era. A segunda resposta, Jesus diz: não foi carne nem sangue que te disse isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Né? Então a primeira resposta é a resposta do povo, a segunda resposta é a resposta do céu, é a resposta do Espírito Santo. Nenhuma das respostas foi dos apóstolos. Né? E pelo fato da resposta de Pedro ter sido uma resposta que veio direto do céu, Jesus se alegra e ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E sobre esta rocha, sobre esta verdade, sobre aquilo que você acabou de declarar, eu vou edificar a minha igreja. E vai ser dado para você, olha o que Jesus fala, lá em Mateus 16, você quer ver? Lá no 17. Eu darei, 19, Mateus 16, 19. Eu darei para você a chave do reino dos céus. Olha que interpretação importante aqui. E olha que informação importante. Que a gente não pode só negar uma palavrinha aqui do meio. Jesus não deu a chave do céu para Pedro. Jesus deu a chave do reino do céu para Pedro. E isso faz toda a diferença. Quando a gente coloca a palavra reino aqui, isso muda todo o sentido do entendimento, como se estivéssemos pensando que Jesus tivesse dado a chave do céu para Pedro, né? Acho que muita gente já viu a gravura de Pedro na porta, né? Existem esses quadros pintados, a gravura de Pedro como se estivesse na porta do céu, com uma chave na mão. Cara, isso é falácia, né? Não é isso que está escrito, né? E tem, Will, tem, Will. Isso não está escrito. Todas as piadas São Pedro está lá, então as piadas também não são verdade, é isso? Não, as piadas também não são verdade. Acabamos com a sua infância agora. Lasqueira, né? Agora, o que acontece?
Jesus, ele disse para Pedro, não, concorde comigo, se Jesus tivesse dado a chave do céu para Pedro, Jesus estava outorgando a Pedro o direito de determinar o acesso, quem entra, quem sai. Então Pedro seria uma espécie de mediador, e a palavra fala que não há mediador entre nós e o Senhor a não ser Cristo Jesus. Então Jesus estaria outorgando uma responsabilidade que é dele a um terceiro, e a palavra não autoriza isso. Né? Então não faz sentido, dentro da teologia bíblica neotestamentária, não faz sentido a gente pensar que Jesus teria dado a chave do céu para Pedro. É só a leitura simples aqui, nós vamos ver a chave do reino dos céus. O que é o reino dos céus? E aí a gente, mas o reino dos céus é o paraíso, o reino dos céus é um lugar. Não, o reino do céu não é um lugar. O reino do céu é uma condição. A gente ora na oração do Pai Nosso, né, a oração apelidada de oração do Pai Nosso, a gente ora dizendo, venha o teu reino. Né? Se o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orarem hoje, aqui e agora, né? O mesmo agora do pão nosso de cada dia nos dá hoje. Neste mesmo hoje, eu oro dizendo, venha o teu reino. Acerca deste mesmo hoje eu clamo, venha o teu reino. Então o reino é uma condição presente. Então o reino não pode ser um lugar físico. Ele não é um ambiente físico, é um ambiente espiritual. Ele não é uma localização, ele é uma condição. Tá? Então, quando a palavra fala, eu te darei a chave do reino, é como se Jesus estivesse dando, dizendo, eu estou te dando o acesso ao discernimento desta condição deste reino. Todo o reino é regido por uma lei. Então, o que Jesus, na verdade, está falando para Pedro quando ele diz, Pedro, você teve a revelação de que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta afirmação eu vou construir a minha igreja. Está aqui a chave do reino. A chave do discernimento das leis que regem este reino estão na tua mão. Que ali Pedro representa a igreja. Então a chave do discernimento das leis que regem o reino estão na mão da igreja. A igreja tem por si, então, a autoridade da palavra, que são as leis que regem o reino. Esse é o raciocínio de Mateus capítulo 16. E por isso é que Jesus leva tão a sério o ensino sobre o reino. Porque Jesus ele veio fazendo isso no decorrer do seu ministério, explicando o reino, desvendando o reino, ou seja, desvendando a palavra, desvendando a vontade de Deus, desvendando a lei, né? Falando acerca das coisas do Senhor e daquilo que está escrito para os seus ouvintes. Jesus veio fazendo isso. Ele veio desenrolando a lei para o povo. E agora, quando Jesus outorga esta chave do reino dos céus à igreja, ali representada por Pedro, Jesus está deixando claro qual é o ministério da igreja. A igreja é esta que continua desenrolando as realidades do reino neste tempo. Nós não podemos orar e clamar, venha o teu reino, de uma forma ignorante, ou seja, sem entendermos e sem conhecermos o reino, sem sabermos o que é o reino. E o reino ele é regido pela palavra, que é o estatuto do reino. Então, a autoridade da igreja está intimamente vinculada à realidade do reino. O reino não é um lugar, o reino é uma condição. Por isso que Jesus foi tão enfático nas suas parábolas em falar acerca do reino, porque o ministério de Cristo era desvendar o reino para o povo, para que, uma vez sendo governados pelo Senhor, através das leis, dos decretos, dos mandamentos de Deus, esse povo tivesse condições de andar em uma condição de monarquia de Deus sobre sua vida aqui, para que isso aconteça na eternidade. Jesus ele veio como príncipe da paz, mas a partir do momento do julgamento, quem ele vai ser? Ele vai ser o rei da glória, né? Então há uma condição de reino já sendo estabelecida, né? Podemos dizer pré-estabelecida lá em Cristo, lá durante o ministério de Cristo, sendo estabelecida durante o ministério da igreja, para que ela seja vivenciada na eternidade. Por isso, essa importância tão grande de Jesus desvendar o reino, para que a igreja entenda o seu próprio ministério. Pessoal, para você que não entendeu tudo que ele falou aqui de uma forma tão... eu convido você que está nos assistindo a assistir a primeira parola, onde nós fizemos um voto. E não vem não, que eu não dificultei. A palavra fala que é sim ou não.
Né? Não usei termos difíceis, não vem não. Você fez o voto. Até você aqui que está nos assistindo, você viu que eu fiz caras e bocas aqui, dizendo, cara, onde ele quer chegar. Se você não ora em línguas, comece a buscar a interpretação e ser batizado, porque ali, de verdade... Eu não furei o voto. Não vem não. Não, de jeito nenhum. Era muito mais fácil ter falado o seguinte. Ô, Paulinho, vamos lá. Paulinho, você falou o reino na versão revista e corrigida. Não. Vai explicar agora na versão a mensagem. Não. A versão que ele usou é a C, não é C. Eu nunca sei falar isso daí. Foi essa daí que ele falou. Ele ficou praticamente... agora na versão a mensagem. Não, a gente tem 20... Não, vou falar na Bíblia revista e atualizada pelos paroleiros, né? Porque se você ler a versão amplificada, você vai ver que são 28 parábolas, não 25. Não, vai ser 20... Não, acabou o nosso tempo aqui. Porque, acabou. Ele rompeu todo o nosso voto aqui. Todo. Não, senhor, não rompi. Esclareça, Era muito mais fácil ele ter falado. Não, é que ele quis falar difícil. Era só ele ter pego lá, 1 Pedro 2,9, dizendo: vós sois geração eleita, sacerdócio real, né? E aqui você começa estabelecendo algo que Jesus, depois ele fala assim: olha, vai chegar um dia que vão perguntar para vocês onde está o reino, né? E aí vamos falar que o reino está lá, o reino está lá, não, mas o reino está em vós. Opa, peraí, se o reino está em mim, então tem alguma coisa aí. Então, de fato, é uma condição. Aí eu vou lá para Romanos, capítulo 5, verso 17, que diz assim: porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. Opa, Billy Graham, ele diz o seguinte, que você, quando aceita Jesus, você passa a reinar em vida. Ou seja, então você já passa a integrar o reino de Deus. E porque você entra no reino de Deus, agora você, como filho, como herdeiro de Deus, co-herdeiro de Deus, você tem que seguir o padrão do reino. Nossa, olha como é mais simples, gente. Tá vendo? Aí você vai seguir o padrão do reino. Qual é o padrão do reino? É o que está na Bíblia. Aí a Bíblia, ela vai dizer para você as regras que você, como filho, terá que cumprir. Aí você vai lembrar da oração do Pai Nosso, seja feita aqui na terra como é feito nos céus. Ou seja, aí você começa a estabelecer que existe um padrão celestial que foi estabelecido para nós aqui como filhos. E agora nós somos reinos, sacerdotes, raça eleita. Olha que maravilha, glória a Deus, aleluia. Você que está nos ouvindo, você já está entendendo. Ele falou em outras línguas. Nem sei que língua que ele orou ali. Ele deve ter, mas aqui está a interpretação para vocês. Aqui vocês estão vendo o que significa quando Paulo está falando. E quando tiver alguém orando em línguas, que haja interpretação. Estou interpretando para vocês. Você que nasceu de novo, você é uma nova criatura. E você, sendo uma nova criatura, você está inserido no reino de Deus. Então, agora, como inserido no reino de Deus, você vai ter que cumprir as regrinhas que estão na palavra. Pronto, Arthur, pode continuar. Quando você falou do reinar em vida, olha por onde você foi. Olha por onde você foi. Eu não fui. Estragar eu tudo. Esclareci o que você falou. Eu não falei isso. Você foi lá no reinar em vida. Aí, o Arthur já cruzou o braço, né? Aí, leitura de linguagem corporal diz, opa, temos um problema. O Arthur, ele já foi lá na escatologia. Já foi lá na visão escatológica. Ele, Eu nem toquei no assunto reinar em vida, porque eu ia pender para uma vertente ou para outra. Aí eu sabia que um dos dois ia torcer o nariz. Não, eu não torci o nariz. Eu só trouxe luz para toda essa macarronada que você trouxe aqui, entendeu? Mas veja, eu citei Billy Graham, para vocês não falarem qualquer coisa. O Billy Graham disse, olha, você que nasceu de novo, você começa a reinar através daqui. Você não vai reinar lá, você já começa a reinar aqui. Por quê? Porque você nasceu de novo, você está inserido no corpo de Cristo, você está inserido no reino, agora você faz parte desse reino. Então agora você passa a reinar aqui. Eu não estou falando que você vai ganhar a coroa do Burger King.
Não é isso. Você não ganha a coroa do rei. Você citou o Billy Graham, que nem diz aqueles irmãos, né? Citou o Billy Graham para não ficar apenas nas minhas palavras. Não, eu só fui esclarecer essa volta. Aí o Arthur agora está jogando no chat GPT ali. O que eu vou falar aqui agora? Olha, Ele traz uma pergunta. Não, ele traz uma pergunta que é: a que compararei o reino de Deus? Aí ele tira o pino da granada, joga para o Paulinho. O Paulinho, ele desce toda a faculdade de teologia da Metodista, fala tudo isso daqui, aí precisa alguém ter interpretação de línguas para falar: irmãos, você nasceu de novo, você está inserido no reino, você vai ter que cumprir aquilo que a palavra diz. É isso. Porque aí depois, o verso 21 diz assim: é semelhantemente ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas até ficar tudo levedado. Porque quando você recebe o reino de Deus, você não consegue guardar esse reino dentro de você. E aí você começa a compartilhar desse reino, e as pessoas são tocadas, e o reino de Deus ele começa a ser expandido. E aí, porque ele é expandido, eu gosto muito de uma expressão de um autor de um livro, que agora esqueci, aqui, esse cara aqui, que ele chama Andrew Wommack, nem sei falar o nome dele direito, mas aqui, mas não é só o autor que eu quero citar. Ele fala algo a respeito de que nós, com o espírito recriado, nós fazemos parte, então, agora, desse reino. E porque nós fazemos parte do reino, então agora nós somos a igreja. Sendo a igreja, nós somos coparticipantes da natureza divina. O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é o baluarte da verdade, ou seja, é a coluna, é a detentora dessa verdade. E isso vai fazer com que eu e você sejamos regrados por aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Então, nós não vamos mais andar segundo os padrões desse mundo. Então, essas são as regras do reino, né? Então, nas regras do reino, nós vamos, então, caminhar assim como Jesus andou. Então, nós não vamos andar segundo as regras desse mundo caído. E esse mesmo autor aqui, ele fala algo interessante, que ele diz assim: porque por um período a terra está enredada a Satanás, né? Arrendada a Satanás. Mas falta pouco tempo. Aleluia, glória a Deus, porque a igreja vai ser arrebatada. Nesse sentido, Satanás já está perdendo o seu território, o seu terreno, e a igreja está se expandindo, né? Se está, como diz o apóstolo Paulo, um está pregando por bem, outro está pregando por mal, o importante é que o evangelho está sendo pregado, né? Mas quando nós estamos falando do reino, aqui eu comparo o reino, na verdade, Jesus ele fala algo tremendo, o reino ele está em vós. Então, a partir do momento que você nasceu de novo, você passa a experimentar da natureza divina, então você não vai mais andar segundo os padrões desse mundo, porque você não é mais desse mundo, né? Nós somos, Pedro ele vai dizer que nós somos peregrinos, passamos aqui momentaneamente, então nós temos que viver aqui, e de novo, o que é o reinar em vida, né? Nós não estamos falando, eu falei a brincadeira do Burger King, mas basicamente eu quero dizer é que muitas pessoas pegam esse texto de Paulo e começam a achar coisas que não tem que achar. É que, na verdade, você já entrou no reino de Deus. Da mesma forma, como tem pessoas que pegam Salmos 23 e falam assim: monta uma mesa na presença dos meus adversários. Ah, Deus está falando isso aí quando estiver lá no céu. Mas no céu você não vai ter adversário. Você não vai ter guerra no céu. Isso aí está falando desse padrão de hoje. Ou seja, Deus ele vai te colocar numa mesa para que você avance. Então, na medida que a quem eu compararei o reino, sabe de uma coisa, o reino está em vós. E porque o reino está em nós, agora a nossa regra, nosso padrão de conduta de vida vai ter que ser a palavra. E porque é a palavra. Então, agora eu tenho direito a experimentar de uma vida de cura, de libertação. Então, cura e libertação faz parte do reino de Deus. Você não consegue imaginar que agora a rainha Elizabeth morreu, mas você não consegue imaginar uma rainha passando necessidade. Você consegue imaginar a rainha Elizabeth lá, tô com uma fome, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, deixa eu ver se a geladeira tem alguma coisa. Ih, rapaz, tenho que ir lá chamar o iFood. Ela não vai chamar o iFood. Acho que ela nem tinha iFood, né? Mas você imagina isso? Não, porque você não vai ter a necessidade. Porque você está no reino. E você agora é regrado pelo reino. O que eu ia pontuar, na verdade, era algo um pouco mais sucinto, talvez um pouco mais pedagógico.
Mas eu ia dizer a seguinte coisa, que o reino de... Toda vez que a gente vê o como, né? E aí a gente vai ver muitas vezes o como lá no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João tenta explicar o que ele vê. Eu vejo ruas como de ouro, trono como... Então, tudo que é como, gente, é algo que vai muito além do nosso entendimento, mas dentro da nossa simplicidade, da nossa limitação, na verdade, deste corpo físico, a gente tenta encontrar algo que se pareça com aquilo que é de fato. E o que eu gosto dessas expressões que Jesus usa nas parábolas é que eu vejo um resumo de duas coisas, dois conceitos importantes, e aí eu quero encerrar esse primeiro bloco com isso. Primeira coisa é, o reino de Deus é valioso. E a segunda coisa é, o reino de Deus é crescente. Independente de todas essas definições que vocês trouxeram, se ele não for valioso e se ele não for crescente, ele não é o reino. E uma outra coisa eu quero trazer para quem está nos ouvindo, nos assistindo, eu gosto quando o Ilcinho fala assim, que o reino está em vós, pode dar uma falsa sensação de que o reino de Deus está dentro da gente. Mas, na verdade, somos nós que estamos imergidos no reino. É como se fosse um pepino dentro de um vidro de picles, né? Não é o reino que está dentro de nós. Somos nós que estamos mergulhados no reino. Somos nós que fazemos parte desse reino. E aí eu quero trazer à memória o texto de Ezequiel, não vou lembrar qual o capítulo agora, eu acho que é 38, da passagem do rio. Anda 500 côvados, mais 500 côvados, até uma hora em que você está tão mergulhado no rio que você já não consegue ter controle sobre os seus movimentos, se não a nado. Quando nós estamos imergidos, mergulhados no reino, é exatamente igual à passagem de Ezequiel. Quem tem o controle já não somos nós mais. É o reino que determina como nós nos movemos, vivemos e existimos. É por ele que nós nos movemos, vivemos e existimos. Então, para você que está nos acompanhando aí, este primeiro bloco foi só o aperitivo daquilo que vai vir no segundo bloco, quando nós vamos trazer para os dias de hoje a aplicação dessa pergunta que Jesus fez sobre o que se assemelha o reino dos céus. Nós vamos fazer uma pausa agora, nós vamos voltar no segundo bloco, Oráculo e Mente Brilhante vão lá tomar as gotinhas de Passiflora e nós já voltamos com força total. Então fique com a gente, curta aqui esse vídeo, compartilhe com seus contatos. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e nas maiores plataformas em formato de podcast de todas as galáxias. E em breve, surpresa para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o segundo bloco. Tchau, tchau.